Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Mesmo João, que nosso irmão acabou de ler, as crianças, esqueci das crianças. As crianças, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela essa graça, sua misericórdia. Obrigado, Senhor, de o Senhor nos chamar teus filhos, por causa do teu próprio Filho. Que o Senhor fale no nosso coração, necessidade tremenda, nós temos que ouvir a tua voz. E que realmente possamos enxergar a grandiosidade do teu Filho e também, Pai, a nossa total insuficiência sem o teu Filho. Fala o coração, Senhor, das crianças, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmão João, capítulo 10. Nosso irmão acabou de ler. Versículo 4. Depois de fazer sair, ao versículo 3. Para este o porteiro abre as portas, ouve sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque o reconhecem a sua voz. Eu creio que a coisa mais difícil na época que nós vivemos é reconhecer a voz de Deus e reconhecer aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Não é ouvir, escutar. Eu acho que todos têm escutado de um lugar ou outro, onde você frequenta ou não frequenta. A questão não é isso. A questão é, primeiro, conhecer o bom pastor. E conhecer o bom pastor é necessário, é imprescindível, não tem outro caminho a não ser conhecer o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E isso fala da obra de Cristo naquela cruz, onde nós fomos redimidos, comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Se nós não passarmos por isso e ganharmos uma visão de uma nova vida em Cristo Jesus, nós simplesmente vamos ser meros religiosos, onde nós ouvimos a palavra de Deus, não ouvimos a voz do bom pastor que é Cristo e não a seguimos. Então, se você quer saber se você realmente é uma ovelha do Senhor Jesus, você precisa prestar atenção se você tem ouvido o que Jesus tem falado e se você tem seguido. Então, se você ouve a palavra de Deus, se ouve a palavra de Deus, se ouve a palavra de Deus, e aquilo realmente não tem de um modo ou outro incomodado, falado, perturbado o seu coração, então, fatalmente, irmãos, nós podemos estar num grande problema. É se nós somos ovelha. Todos nós nascemos bode. Só é ovelha aquele que passa pelo bom pastor, que é Cristo. Se não passar por Cristo, você jamais vai ser uma ovelha. Isso quer dizer o quê? Se você não nascer de novo, quer dizer, nasceu do alto, nasceu do céu, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus, ele não tem nada a ver com esse reino, ele não tem nada a ver com o que o mundo pensa, o mundo anda, o mundo pratica, os interesses do mundo, prioridades do mundo, o foco do mundo, as glórias do mundo, não tem nada a ver com isso. A verdade é que deveria ser um povo de Deus que anda só. Por que anda só? Porque ele só tem um bom pastor. E é um povo separado,
de Deus pela sua imensurável graça. A Bíblia diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, e é verdade. Você só recebeu Jesus como Salvador porque você é um eleito. Agora preste atenção, cuidado. Porque você diz, eu recebi Jesus como Salvador, sou um eleito. E a pergunta é essa: você ouve o bom pastor? Você segue? Eu não estou dizendo no modo integral, porque isso ninguém é do modo integral, mas de um modo ou outro, a voz do bom pastor vai nos contaminando, nos atraindo, e ele vai nos transformando de acordo com o seu próprio caráter nesse caminhar. Então, se de um modo ou outro, a nossa vida é uma vida que vive para o mundo, então você tem que prestar atenção se você passou pela porta estreita. Quando você passa pela porta estreita, é a obra divina da graça de Deus, somente pela graça de Deus, irmãos, o mundo ficou para fora. Mas você vai dizer, mas Oswaldo, nós estamos no mundo. A Bíblia diz que nós estamos, mas não somos do mundo. Aí que está a diferença. A ovelha, ela tem plena convicção que está no mundo, mas não é deste mundo. Então, se você ama esse mundo, se anda de acordo com o mundo, você casa de acordo com o mundo, você namora de acordo com o mundo, você vive de acordo com o mundo, você trata a sua família do jeito do mundo, você tem relacionamento conjugal do jeito que o mundo, você busca no mundo para saber o pensamento do mundo sobre a sua vida, a sabedoria do mundo, como conduzir as coisas, então preste bem atenção, você não saiu do mundo, você está no mundo e ainda você não nasceu de novo. Quando há um novo nascimento, a mudança da mente nós ganhamos uma nova natureza, a natureza divina. Não somos perfeitos, mas nós entramos num caminhar. As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Você conhece Jesus? Ah, você diz, eu conheço. Você ouve a sua voz? Você segue? Então você não conhece Jesus. Somente conhece a voz do bom pastor, a ovelha. O bode, não conhece. Então nós devemos prestar atenção sobre as coisas. Nós estamos nos últimos dias. A vinda de Jesus é iminente. E nós ansiamos pela vinda de Jesus. Irmãos, quanto mais nós vivemos nesse mundo, o nosso coração vai sendo ganho pela vinda de Cristo. Se você não tem esse sentimento, se você não pensa em Cristo, se a sua vida não é voltada para Cristo, então você tem que prestar atenção, porque a Bíblia é claríssima, ela diz, olha, eu transportei-vos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmão, houve um transporte que passa pela cruz. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos no novo reino, onde tem um só rei, onde só tem um bom pastor, e esse pastor é Cristo, e mais ninguém. Como é que nós podemos viver então, irmãos? Como é que nós podemos caminhar? Há muita coisa que impede, irmãos, o nosso caminhar com Deus. E uma das coisas que mais impede é a falta de visão. Quem você é? Qual a sua identidade? Qual a sua segurança? Qual o propósito seu para essa vida? O propósito é eu vir nesse mundo, trabalhar, eu estudar, ter o meu diploma, casar, ter filhos, ter minha casa, meu carro e viver aqui nesse mundo. Irmãos, isso não é o propósito. Isso faz parte, não está nada errado, mas não é o propósito. O propósito diante de Deus é quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você não casa pela glória de Deus, para a glória de Deus, se você não tem filho para a glória de Deus, se você não trabalha para a glória de Deus, se você não estuda para a glória de Deus, se você não reúne para a glória de Deus, irmãos, então alguma coisa está errada. Nós temos perdido a visão. Se eu não tenho a visão em Cristo, eu tenho a visão aonde?
o mundo. Então compramos como o mundo, pensamos como o mundo, temos interesses do mundo, prioridades do mundo, e a coisa do mundo é que nos cerca e que toma conta de nós. Irmãos, isso não é um caminhar do peregrino. O peregrino, ele é um estranho para esse mundo. Aqui não é o seu lar. Então o que tem, irmãos, o que tem atrapalhado muitas vezes o nosso caminhar com Deus? E nós temos perdido a visão muitas vezes. Porque são coisas que fascinam, são coisas que nos vão colocar outros interesses. E tem um escritor que diz assim: se nós considerássemos e vivêssemos aquilo que é principal e andássemos naquilo que é principal, nós teríamos o principal. E qual é o principal? É Cristo. Então todos aqui, se nós perguntarmos aqui, quem crê em Cristo? Todo mundo crê. E daí? O que Cristo é para você? Uma religião? Uma instituição religiosa? Onde você frequenta um local? Irmãos, não tem nada a ver com Cristo. A Bíblia diz, Hebreus 13:13, saiamos do arraial. Que arraial? Religioso, da instituição, da cristianismo sem Cristo, de uma vida legalista, moralista, achando que isso pode te salvar, levando a vergonha de Cristo. Qual a vergonha de Cristo? O vitupério. A vergonha da cruz. A vergonha da cruz. Você sabe por que você não é liberto? Porque ainda você não conheceu o libertador. Porque a Bíblia é claríssima. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente? Porque é falso. Eu fui liberto. Foi? Foi liberto? A religião tenta te libertar. Você mesmo tenta se libertar. A psicologia tenta te libertar. Os homens tentam te libertar. Filosofias tentam te libertar. Tudo isso é engodo, é mentira. Porque a questão, irmãos, é espiritual, não é terrena. Nascemos mortos em relação a Deus, no pecado. É espiritual. Quando Deus nos transportou, não é o lugar, irmãos, é espiritual. Tirou-nos de um reino das trevas, terreno, e nos colocou num reino da luz celestial. É um outro reino. Ele fez um transporte. Não foi por sua vontade, não foi por seu esforço, foi pela obra plena da graça soberana de Deus lá na cruz. Então nós precisamos olhar e ver quem nós temos ouvido. Eu gosto de ouvir muitas mensagens no YouTube, aquela coisa toda lá, aqueles pastores, então eu gosto de ouvir. E daí? Tem levado você a amar mais a Cristo? Tem levado você a desejar mais a Cristo? Tem levado você a amar a sua palavra? Tem desejado você coisas celestiais e não terrenas? Tem tirado os seus olhos de você mesmo e desse mundo que está em você e as coisas carnais e terrenas? Não. Então você não tem ouvido a Cristo. Você tem ouvido pessoas. E até hoje você pode estar ouvindo pessoas. E não a Cristo. O que realmente, irmãos, dificulta esse caminhar? Você que nasceu de novo pela graça de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para termos um rei, um sacerdote, irmãos, e um só que governa a nossa vida, que é Cristo. O que sair fora disso não é de Deus. Então, todas as invenções religiosas, você pode inventar um monte de coisa. A pergunta é essa: Cristo está lá?
Isso é de Cristo? Não. Então, não vale nada. É do homem. É para agradar o homem. Então ele vai dizer assim, olha, aceite Jesus que está tudo bem, sua vida vai ser outra, aceite Jesus. É assim, irmãos? A Bíblia nunca disse isso. Os homens inventaram. Muito pelo contrário, Jesus diz, olha, para você ganhar a sua vida, você tem que perder. A verdade é que as pessoas vão a Jesus para ter vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você nunca vai ter vida se primeiro você não passar pela morte. Deus só tem vida para nós em todos os aspectos da nossa vida se não passar pela morte, tem que passar pela morte. Quando Cristo morreu, nós fomos crucificados com Cristo, passamos pela morte. E quando ressuscitou, ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida, graças a Deus. Mas para a vida do peregrino, ele tem que caminhar levando a sua cruz. Porque tem que morrer para muita coisa. E o que morrer para muita coisa? Para si mesmo, para o mundo, interesses do mundo, prioridade do mundo, afeições do mundo, apegos do mundo, governo do mundo. Falar isso no mundo cristão hoje, irmãos, vai dizer que você é maluco. E graças a Deus, nós somos loucos mesmo. Jesus diz assim, olha, quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. É louco. Coríntios 1 vai dizer assim, olha, o evangelho da cruz é loucura para aquele que se perde, mas para nós é o poder de Deus. Então preste bem atenção, eu e você, nós vamos passar nesse mundo. Nós vamos passar. Quando, Oswaldo? Não sei. Deus sabe, todos os nossos dias foram contados. Agora eu pergunto para você, aonde você tem olhado? Para quem você tem olhado? Os seus interesses têm mudado? As suas prioridades têm mudado? Não. Então você está conformando com o mundo. Então você não está peregrinando. Simplesmente você está retrocedendo. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que avançam para a salvação em Cristo Jesus. Há um progresso, há uma visão celestial. Então, meus amados, quando nós colocamos as coisas à frente de Cristo, nós vamos ter grande dificuldade. Por isso, o bom pastor diz assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Se eu sigo, quem está na frente? Cristo. Você quer ver outro princípio bíblico, amados irmãos? A Bíblia é claríssima. Ele diz assim, eu vou adiante e eu serei a sua retaguarda. Mas se não é Cristo que está à frente, ele nunca será a sua retaguarda. Agora, se ele está adiante, irmãos, preste bem atenção. Ele é quem nos guarda e nos cerca com a tua graça. Ele é a nossa retaguarda. Ele é o nosso lado. Ele é a nossa frente. Ele é nosso atrás. Agora, não queira colocar Deus nos seus caminhos errados. Dizer, não, Deus está na frente. Deus não está na frente. Deus só está na frente de tudo aquilo que glorifica o seu nome, que leva a adorar o seu nome, a depender do seu nome, a devotar o nome de Cristo. Onde a glória dele está, a vontade dele está, o governo dele está. Fora disso, irmãos, ele não está na frente. Você está. E a maior tragédia da sua vida e minha, quando você e eu e você estamos na frente. Por isso, as grandes dificuldades que nós temos dificuldades e perseguições, faz parte do plano de Deus, e Deus tem os seus arranjos. Mas uma boa parte das nossas dificuldades, nós mesmos que criamos. Porque nós não colocamos Deus na frente. Nós fazemos coisas e depois perguntamos, Deus está aí? Mas você já fez, meu filho. Agora você está perguntando se Deus está aí? Agora o outro lado, irmãos, se você pecar,
Não fuja de Jesus. Se apegue a Ele. Porque tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não fuja. Você não tem para onde ir. Qualquer outro lugar que você for, você vai ter condenação, você vai ter culpa. Mas se você for a Jesus, se lançar sobre Ele, você vai ter descanso. É necessário, irmãos, nós estarmos corrigindo e ajustando a nossa vida à palavra de Deus. Em todos os aspectos. Então, o que tem atrapalhado? Por si mesmo, irmãos, os seus interesses pessoais, seus interesses familiares, eclesiásticos, colocar na frente. Então, nosso interesse pessoal, nosso interesse familiar, nosso interesse, colocamos na frente. Aí Deus vai dizer assim, é caso de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus está desolada? Considerai os vossos caminhos. Aonde está o seu coração? Então, quando nós colocamos interesses pessoais, familiares, ou mesmo da Assembleia, à frente de Cristo, Ele não está lá. Ele não é a nossa retaguarda. O povo de Deus, irmãos, ele tem que aprender a ter um olhar simples, um olhar único, um olhar para um só objeto, um só desejo, um só coração, um só governo, uma só alvo, uma só obsessão, Cristo. E o que está fora de Cristo, nós devemos estar lançando fora. Ajustados àquilo que é Cristo. Então, meus amados, os seus interesses são interesses de Deus? Os seus propósitos para a sua vida, em qualquer aspecto, são os propósitos de Deus? A vontade para a sua vida é a vontade de Deus? Para você entender isso aqui, você tem que estudar a palavra de Deus e você vai ver se está ajustado à palavra dele. Porque a palavra de Deus é um prumo, irmãos. Ele coloca na nossa vida aquela palavra, sua palavra, e nós vamos ver a parede que nós olhamos, falando, nossa vida está muito certa, está tudo certinho, está indo tudo certo. E Deus fala assim, deixa eu colocar o prumo. Porque quando você fala está tudo certo, você está falando que está certo na visão terrena sua. Mas na visão celestial, irmãos, são outros padrões. Os padrões são celestiais. Ou são padrões elevados. Não são padrões baixos. O diabo vem roubar, matar, destruir. Eu vim da vida e vim em abundância, plenitude. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. O amor, conhecer o amor de Deus, irmãos, que nós não conseguimos imensurar. A sua profundidade, a sua altura, sua largura, seu comprimento, que excede todo o nosso entendimento. E conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. As coisas de Deus são elevadas, irmãos. Quantos irmãos estão buscando coisas terrenas, coisas baixas? Qual é a sua bênção? Troquei meu carro. Pode trocar, não está nada errado. Mas essa não é a sua bênção. A bênção maior é você não colocar o seu coração no seu carro e colocar o coração no Senhor. Então, irmãos, são coisas que nós precisamos ver. O que nós temos colocado na frente? E Deus está colocando justo isso. É caso, é tempo. Por que ele fala de tempo? Porque, olha, veja o tempo. É hora de despertar do sono. Vai alto à noite, olha as trevas. Irmãos, olhe para o mundo. Olhe para você e veja. À luz da palavra de Deus, se nós estamos andando na luz ou nas trevas. Mas vem raiando o dia.
Aleluia, Jesus está vindo. Irmãos, nós precisamos que Deus abra nossos olhos de fato. Nós não vamos enxergar. Nós não vamos ver. Por isso, irmãos, aqueles gregos disseram aos discípulos, nós queremos ver Jesus. Por que eles falaram isso? Mas eles ouviram falar de Jesus. Não, eu quero ver Jesus. Olha Jó, antes ouvia falar de ti, agora meus olhos te veem. Ganhou visão celestial. Ganhou visão, irmãos, realidade celestial. Onde realmente o centro da nossa vida gravita em Cristo. Está voltado para Cristo. Olha Sansão, irmãos. Deus ungiu aquele homem, Deus tem um propósito para aquele homem, Deus tinha vontade para o seu homem. Aquele homem, ele começou interesses do mundo. Foi cair na mão dos filisteus. O que fizeram com ele? Primeira coisa, irmãos, ele vai cegar você, vai tirar sua visão. Tirou a visão, o que vai acontecer conosco? Nós giramos, gravitamos em volta de nós mesmos. Não no centro que é Cristo. Perdeu a visão. O que o mundo quer fazer? Que você perca a visão. Quem você é? Quem é a sua segurança? Qual o seu propósito? O propósito que eu vim nesse mundo, porque é para eu estudar, trabalhar, ter um diploma, construir e ter uma vida boa. Isso não é um propósito. O propósito de tudo, irmãos, prestem bem atenção, é celestial, não é terreno. Se estudamos na visão celestial, se formamos na visão celestial, se trabalhamos na visão celestial, se casamos na visão celestial, se temos filho na visão celestial, se nós educamos nossos filhos na visão celestial, se nós congregamos, tem que ser na visão celestial, e Cristo tem que ser o centro. E se Ele não é o centro, você é o centro. E se você é o centro, você está correndo atrás de bênçãos terrenas, passageiras, finitas e visíveis. E isso Deus dá enquanto eu e você dormimos. As nossas bênçãos são espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós perdemos a visão quando colocamos a nós mesmos à frente. Então nós colocamos a nós mesmos. O que eu acho, o que eu penso, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não, irmãos, o peregrino, ele não acha nada. Ele ouve a voz do seu bom pastor e reconhece que é a voz do Senhor e segue. Esse sim é o peregrino. Devemos olhar para trás. Olhamos. Porque quando nós olhamos para trás, nós vemos a cruz de Cristo. Mas quando nós olhamos para frente, nós vemos Jesus assentado no trono da graça de Deus. Mas precisamos olhar. Efésios capítulo 1 coloca 7 bênçãos da igreja. Mas no capítulo 2 vai dizer, olha de onde que você veio. Olha lá. Preste bem atenção. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou tremendamente e nos fez ressuscitar com Cristo. E nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é pequeno, é pouco, irmãos. E você está pegado a coisa terrena? Você está olhando as coisas terrenas? Nós nos alegramos quando nós ganhamos alguma coisa material. Está errado? Não. Mas preste atenção. E nós nos alegramos quando Deus revela um pouco mais da sua palavra em nós. Olha o peso, irmãos, que nós colocamos. A glória do povo de Deus não é visível. Não é finito.
A glória do povo de Deus é olhar o invisível, o infinito, o eterno. Porque essa leve, momentânea tribulação que nós passamos aqui é incomparavelmente menor do que Deus nos tem guardado lá no céu, em Cristo Jesus. Então nós vamos perdendo os prazeres, a alegria deste mundo e vai nos enchendo dos prazeres da alegria em Cristo Jesus. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Irmãos, nós fracassamos quando nós não confessamos nossos pecados. Então, quando nós colocamos adiante a nossa família, qualquer outra coisa, adiante do Senhor, nós perdemos a visão. E quando nós colocamos, já estamos perdendo a visão. E quando nós confessamos, não confessamos nossos pecados, perdemos a visão. E Ageu vai dizer assim, se você tocar no morto, você é contaminado? Sabe o que é morto, irmãos? O mundo jaz no maligno. Sabe o que é jaz? Você vai na sepultura lá em cima aqui, jaz fulano de tal. Está morto. Se você tocar no morto, você é contaminado? Sim. Mas se você confessar o vosso pecado, ele é justo e fiel para vos perdoar, purificar e perdoar de toda a iniquidade. Não pense que você toca no mundo, você não vai ser contaminado. É como alguém sair na chuva e falar, não vou me molhar. Impossível. A não ser, irmãos, que você está sob a cobertura do sangue de Jesus. E você não ama este mundo. Fora disso, o mundo vai contaminar eu e você. Irmãos, o último aspecto que eu queria falar brevemente nessa noite. A incredulidade, irmãos. A incredulidade. O grande problema do povo de Deus sempre foi a incredulidade. Ele diz, não haja em vós um perverso coração de incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade, você está dizendo que Deus não é Deus, que o que Cristo fez não fez, que Cristo não é suficiente, que o que Ele diz não é verdade. Então nós andamos debaixo do quê? Da desesperança, não debaixo da esperança que nós temos em Cristo Jesus. A incredulidade, quando você ouve a palavra de Deus, você não mistura com a fé. Se você não mistura com a fé, você tem o quê? Você tem a palavra de Deus na sua mente, mas o seu coração não foi tocado. Para tocar o coração, tem que associar a fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, irmãos, fracassamos porque não cremos que nós somos chamados para um reino celestial, que aqui não é a nossa pátria. Então nós ansiamos pela nossa pátria terrena, nós brigamos pela nossa pátria terrena, nós lutamos pela nossa pátria terrena, nós esperamos da pátria terrena, nós esperamos dos governos, nós esperamos das instituições, nós colocamos a esperança nas pessoas. E o que a palavra de Deus diz? A nossa confiança não está em cavalos nem em carros, mas nossa confiança está no Senhor. Oh, irmãos, bendito o homem que não confia em si, mas confia no Senhor. Para quem nós temos olhado? Irmãos, quando a gente vê outros irmãozinhos, é muito bom. E Deus vai falando no nosso coração em várias circunstâncias. E vai tocando o nosso coração. Ele vai abrindo nossos olhos para enxergar quem é o corpo de Cristo.
E nós começamos a sofrer com aquele que sofre. Nós começamos a compadecer com aquele que está na situação difícil. Se nós não temos essa visão, irmãos, nós precisamos ganhar a visão celestial do corpo de Cristo. Não importa aonde, todos lavados pelo sangue do Cordeiro fazem parte do corpo de Cristo, e eu e você temos responsabilidade no corpo de Cristo. Visão, irmãos, visão. A descrença sempre rouba de nós as bênçãos do Senhor. Sempre. Quando nós não cremos, nós perdemos a bênção do Senhor. Por isso é necessidade olhar as promessas que Deus nos faz. Presta atenção. Ele diz, por exemplo, eu estou convosco. Parece palavrinha, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Os olhos aí é tão simples, né? Mas a coisa chega e nós esquecemos que Deus está conosco. Ele diz, não temas, não temais. Os irmãos lá no barco, né? E Jesus diz, sou eu, não temas, estou contigo. 3 palavrinhas, irmãos, que determinam a vida de um peregrino. Não temas, sou eu estou contigo. Mas nós temos dificuldades, irmãos, porque nós não cremos. E a Bíblia diz para mim e para você, eu te escolhi, eu te abençoarei. Como filhos amados do Senhor, irmãos. 1 Pedro diz assim, nós fomos eleitos, nós somos chamados à santificação do Espírito, à obediência, pela aspersão do sangue pela cruz, e ele diz, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de toda a misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, não é esperança morta, se você olhar esperança nesse mundo é morto. A nossa esperança é celestial. Irmãos, nós precisamos ter visão que a nossa vida gravita sobre o domínio celestial e não terreno. As nossas lutas não são tão grandes quando nós enxergamos que não há luta minha e sua, que Deus está conosco. E ele diz, não temas, eu estou contigo, eu te abençoo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A maior luta do peregrino é entender que ele está no mundo, mas ele não é do mundo. E quem disse isso? O próprio Senhor, João capítulo 17, 2 vezes ele vai falar. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, como também não sou. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, como também não sou. Jesus não é do mundo. O maior peregrino nesta terra foi Jesus Cristo. Você quer saber como peregrinar? Conheça Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, preste bem atenção. Nós precisamos orar por visão celestial. Nós necessitamos, porque não é religião, não é seguir uma denominação, seguir um pastor. Nós temos um pastor só, o bom pastor, que é Jesus Cristo. Nós precisamos ganhar visão, irmãos. Quem é o nosso Senhor? Quem nós somos em Cristo? Por que eu estou aqui? Qual a minha segurança? Qual a minha identidade? Somos filhos de Deus. Qual a minha segurança? O meu Senhor. Qual o propósito? Ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Um peregrino
que vai deixando as coisas do mundo e se revestindo das coisas celestiais. Que necessidade nós temos de ganhar visão, irmãos. Eu e você precisamos orar. Senhor, abre meus olhos, Senhor, para que eu veja. Quem nasceu de novo, Deus já abriu os olhos. Vai precisar abrir mais. Aquele homem que estava ali cego, Jesus coloca a mão nele e pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Estou vendo. Então, se você viu, você nasceu de novo. Quem não vê, não pode entrar no reino de Deus. E ver o quê? A obra de Cristo naquela cruz. Aí ele fala assim: mas eu vejo os homens como árvores. Eu estou meio confuso. E esta é o caminhar do peregrino. Quem aqui não fica meio confuso nesse caminhar? E o que Jesus fez? Tocou nele novamente. Eu estou vendo claramente, Senhor, quem é árvore e quem é homem. O que é terreno, o que é celestial. O que é deste mundo e o que não é deste mundo. Agora estou vendo claramente. Eu e você precisamos ganhar, irmãos, a dimensão da visão celestial. Que Deus tenha misericórdia de nós. Visite as nossas vidas, irmãos. Visite poderosamente com o seu Espírito Santo. Que realmente abra os nossos olhos. Para que não tenhamos mero conhecimento bíblico, irmãos. Mas realmente nos leve aos pés de Jesus, arrependidos daquilo que somos, daquilo que temos, que é essa natureza terrena. Que Deus nos livre, mas nos encaminhe para Ele mesmo. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.